Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre traz literatura significativa e empoderadora e que é um canal especializado em trazer livros que fazem a gente, mais uma vez, questionar se a extinção da espécie humana não é uma coisa desejável, porque vocês sabem que eu tenho uma especialidade aqui de trazer livros muito deprimentes, assim, os livros assim que você fica, gente, pra que eu li isso? É aquele meme, né? Tem gente que lê para poder, né, descansar a cabeça e relaxar. Aí qual é o tema do livro? Estupro, assassinato, holocausto, guerra fria, é esse tipo de livro. E é justamente falando sobre o holocausto o nosso tema do nosso livro de hoje, que é um livro bem pesado, eu diria, que eu não recomendo para qualquer um, recomendo muita parcimônia para ler esse livro. Se você for uma pessoa sensível, uma pessoa que fica muito chocada com essas histórias de guerra, eu não recomendo, mas se você quiser conhecer um outro lado da história do Holocausto, que não é muito falada, eu recomendo demais para vocês A Viagem de Silka, de Heather Morris, que é a mesma autora do livro O Tatuador de Auschwitz, que é um livro muito famoso dessa autora, porque ela cria romances em cima de figuras reais, figuras que existiram na realidade do Holocausto, e ela romanceia as histórias baseando em fatos reais. E no Tatuador de Auschwitz, esse era um cara, um judeu, que ele foi colocado para tatuar os números dos outros judeus em Auschwitz. E ele, óbvio, era um cara escravizado para fazer isso, e a Heather Morris, ela entrevistou esse cara para criar esse livro. E esse tatuador, ele acabou contando histórias sobre outras figuras que ele conheceu, e uma das figuras que ele fala é Silka, que foi uma mulher que ele conheceu, uma judia que ele conheceu em Auschwitz, que ele conta a história, e a Heather Morris foi se investigar a história dessa mulher, que foi uma mulher extraordinária, mas que passou por um processo extremamente difícil, principalmente depois do Holocausto, e é nesse livro que ela trata. Esse é um best-seller narrado em primeira pessoa pela própria Silka, então ele é um romance baseado na vida dessa mulher que realmente existiu. E o que é mais interessante, gente, é que o nome é A Viagem de Silka, fica parecendo o quê? Né? Viagem ao centro da Terra, uma história sem fim, uma coisa mágica, mas não. A Viagem de Silka foi um dos livros mais pesados e revoltantes que eu já li, sabendo principalmente que isso aconteceu com uma pessoa real. E ele é um livro que justifica muito os nossos discursos de gênero, os nossos discursos feministas, interseccionais, porque a gente percebe que toda vez que acontece uma coisa, uma desgraça, um desastre, um holocausto, aparentemente para as mulheres a situação é pior. Consegue, dentro do holocausto, a situação das mulheres ser pior. E é justamente sobre isso que A Viagem de Silka fala. Então, é aquilo, um livro que tem alerta de gatilho. Mas antes da gente entrar no livro, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, venha fazer parte do Clube Leia Preta Leia, né, do Leia Preta Leia QG. Nós já estamos em 820 mais ou menos inscritos, vamos ver se a gente consegue bater 1000 até o final do ano. Também deixa o seu like, porque traça que é traça, deixa o like, porque sabe que a resenha vai ser maravilhosa. E tecla no sininho de notificações para você receber avisos de quando novas resenhas saírem, embora eu tenha me esforçado para botar resenhas no canal todas as segundas-feiras. E quero avisar que a partir desse mês nós vamos voltar a ter 2 vídeos por semana. E agora a gente vai voltar a ter nas segundas e nas quartas, além do nosso podcast, A Grande Irmã, que acontece às sextas. Então vocês vão ter conteúdo para a semana praticamente toda. Mas se você quiser ver mais conteúdos do que aqui no YouTube, me segue no Instagram e no TikTok em @LeiaPretaLeia. Essas duas redes sociais estão franca em expansão e lá eu produzo ainda mais conteúdos do que aqui. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Gente, A Viagem de Silka, ele é um livro que chegou no Brasil em 2020 pela editora Planeta. Ele foi escrito e publicado em 2019 e, como eu disse, é dessa autora que faz essas pesquisas sobre vidas, sobre pessoas no Holocausto. Não é uma pessoa que ela vai investigar a história como um todo, mas ela investiga esses indivíduos que passaram, e quando ela entrevista o tatuador de Auschwitz, ela descobre a figura da Silka. E é interessante porque ela responde
uma lacuna da história, praticamente nenhum conteúdo de cultura pop que fala sobre o Holocausto toca no assunto, que é a situação específica das mulheres dentro do Holocausto e dentro do campo de concentração. Que existia crimes sexuais, é uma coisa que é óbvia, mas que na cultura que fala sobre o Holocausto não se fala sobre os crimes sexuais que os nazistas cometiam contra mulheres judias e outras mulheres de minoria que estavam encarceradas nos campos de concentração. E por quê? Porque os nazistas consideravam os judeus como uma espécie inferior, como ratos e tal, e era ali na legislação deles, na lei, por cima dos panos, que eles não poderiam se envolver com as mulheres judias. Mas a gente sabe muito bem que aonde há mulheres, num momento de opressão, geralmente a situação para elas é pior, e a própria Simone de Beauvoir já disse que toda vez que um sistema cai, que acontece um processo de opressão, os direitos das mulheres são os primeiros a caírem e geralmente são elas que sofrem ainda mais. No momento do Holocausto, obviamente, porque elas, a maioria eram mulheres de família, que eram separadas de seus maridos, de seus filhos, ou que ficavam para tomar conta dos filhos, mas a Viagem de Silka foca muito da questão do crime sexual contra mulheres. E a única vez que eu vi isso no cinema falando sobre o Holocausto foi na Escolha de Sofia, que é estrelado pela maravilhosa Meryl Streep. Ela é uma polonesa, que não é judia, mas ela é uma polonesa, que vai para um campo de concentração, se eu não me engano, em Auschwitz também, e lá, por ser uma mulher muito bonita, ela acaba se tornando, eles falam amante, né, mas não é amante, ela quase que se torna escrava sexual do líder do campo, e assim parece que ela tem algumas benesses, algumas coisas melhoradas em relação às outras prisioneiras, mas ela é uma escrava sexual. E a Silka, ela é descrita como uma mulher extremamente bonita e que acabou caindo no papel de escrava sexual. A Silka chegou com a irmã dela em Auschwitz, se eu não me engano, em 42, ela tinha 16 anos, a irmã tinha 14. E ela passa, né, pelo tatuador, é lá que eles se conhecem. No livro, descreve a narrativa de como os crimes sexuais contra as mulheres judias já estavam sendo preparados desde o momento da entrada. Ela conta no livro que havia uma espécie de general lá de Auschwitz, que ele, quando elas chegam, eles raspam as cabeças, raspam a virilha também, que eu não sabia, né, raspam os pelos pubianos e enfileiram aquelas mulheres nuas ali. E esse cara aparentemente ficava testando com um bastão os seios das mulheres. Quando ele se levantava, se o seio ficava no lugar, ele separava numa fila, se o seio caía, ele separava na outra. Essas que o seio caía, elas iam morrer, e as que separavam numa fila, elas iam acabar servindo de escravas sexuais para os guardas e os líderes, principalmente os líderes. E a Silka, morrendo de medo da irmã dela chamar a atenção, ela se coloca na frente desse general, e o cara olha pra ela e vê que é uma mulher muito bonita, e uma menina, uma criança muito bonita, e ele se interessa ali. E a Silka passa os anos dela em Auschwitz como escrava sexual do líder, né, do general líder do barracão, e o cara é tão cruel que ele coloca a Silka como uma das guardiãs dos barracões de judias que estavam no campo de concentração. E aí a Silka, ela tem alguns benefícios em comparação às outras judias que estão ali guardadas, que estão ali trancafiadas. Ela tem um pouco mais de ração alimentar, ela tem direito a usar um casaco de peles, porque é um lugar extremamente frio, né, Auschwitz, na Alemanha. E depois que ela tem o cabelo raspado, por uma questão de beleza, de estética, o general permite que ela mantenha o cabelo, deixe o cabelo crescer novamente, e ela fica com os cabelos compridos. E aí são alguns benefícios que ela tem por ser a escrava sexual desse general, e ele coloca ela para ser uma das mulheres, uma das, sei lá, leoas de chakra que tomam conta das outras judias, e ela é colocada nessa posição, porque, assim como acontece com o tatuador de Auschwitz, o que os nazistas faziam? Eles literalmente dividiam para conquistar. Quando ele coloca uma pessoa oprimida numa pequena posição de poder para trabalhar para ele, essa pessoa se torna uma traidora e começa a ser muito mal vista pelos outros judeus. E é justamente o que acontece com Silka. As mulheres judias odeiam a Silka. É como se a Silka tivesse se oferecido por esse general. Ela literalmente está trocando sexo por benefícios, entendeu? Ela é muito mal vista pelas outras judias, ela é detestada, e principalmente porque, além de ser escrava sexual, o cara coloca ela nessa posição de poder. Mas ela vive uma vida miserável, escravizada com esse cara, e tendo que fingir o tempo inteiro que ela tá muito grata por essa posição, quando na verdade ela está sendo violentada continuamente por esse general. E ao mesmo tempo ela fica isolada, ela praticamente não tem amigas ali dentro, não tem companheirismo, justamente porque as outras mulheres a veem como uma inimiga. Isso é só uma primeira parte do livro, gente. Por que chama Viagem de Silka? Porque
Em 1945 acontece o dia D, 1944 acontece o dia D e os russos invadem Auschwitz. Quando eles invadem, eles libertam os judeus. Só que a Silka, ela é encontrada numa situação melhor do que as outras mulheres judias. Ela está um pouco mais bem nutrida, ela está com os cabelos compridos, mais limpa, e ela é denunciada por ser uma aliada do movimento nazista. A Silka, então, gente, ela passa 4 anos nesse campo de concentração de Auschwitz sofrendo e é punida por ter sido escrava sexual do general. É isso que os russos fizeram ali. Eles pegaram esses judeus, esses oprimidos que eram aliados, bem entre aspas, dos nazistas, e condenam ela, juntamente com outras pessoas, a anos de trabalhos forçados num gulag na Sibéria. Ela é condenada a passar 15 anos trabalhando num gulag de trabalhos forçados, mais um campo de concentração de trabalhos forçados na Rússia. A Silka era uma mulher muito inteligente, ela é uma linguista, ela fala vários idiomas e ela acabava se beneficiando um pouco desse conhecimento dela. E a viagem dela é justamente quando, mais uma vez, eles colocam ela num trem de gado e passam semanas levando a Silka e outras mulheres nesse trem para o gulag na Rússia, né? E aí ela chega nesse gulag, vai ser colocada em trabalhos forçados numa carvoaria e infelizmente acaba acontecendo novamente dela se tornar escrava sexual e ela digamos entre aspas, cede a esse papel de escrava sexual para que ela consiga sobreviver. Então, gente, é um absurdo pensar que a Silka é uma pessoa real, que ela passou por um processo horrível dentro de um campo de concentração do Holocausto e os caras usaram ela para trabalhar contra as mulheres judias e depois ela é punida como aliada porque os russos simplesmente não viram que ela era uma vítima, eles enxergaram nela uma pessoa que estava beneficiando os nazistas. E o livro é construído do ponto de vista da Silka, é a Silka que narra, porque o que é que acontece? A Heather Morris, ela foi atrás de um monte de pessoas que entrevistaram, que conheceram a Silka. E ela ouve uma série de pontos de vista distintos, alguns pontos de vista ruins. Ela entrevista tanto pessoas que a Silka conviveu em Auschwitz, quanto pessoas que a Silka conviveu na Sibéria, no campo de concentração de trabalhos forçados. E aparentemente ela descobre que a Silka sofre muito preconceito também no campo de trabalhos forçados. Ela esconde aquela realidade dela ter sido escrava sexual, porque muitas das mulheres que estão presas com ela não estavam nesse papel. Ela está numa situação muito complicada por ter esse estigma de ter sido escravizada sexualmente. E aí a Heather, ela vai e entrevista pessoas que conviveram com a Silka, mas ela nunca consegue entrevistar a Silka porque a Silka morreu, né? A Silka provavelmente morreu, ela sabe que essa pessoa existiu, que essa figura existiu, ela consegue entrevistar pessoas muito próximas, mas ela não tem o ponto de vista da Silka, e aí o romance é justamente dar o ponto de vista da Silka. O romance é narrado em primeira pessoa, é a Silka que está contando a sua história pra gente. E ela tem muitos pontos de vista, algumas pessoas que achavam que a Silka era uma mulher horrorosa, né, justamente porque tiveram naquele processo em que ela era, né, a guarda desse campo de concentração, mas a maioria das pessoas tem uma visão extremamente positiva da Silka, inclusive que ela foi uma mulher que se colocou muitas vezes nessa mesma situação que ela fez com a irmã. Ela se colocou à frente, ela se colocou numa posição de chamar atenção para si e chamar todos os problemas para si, justamente para preservar outras pessoas. E a Silka, ela vai passando por esse campo de concentração e a inteligência dela obviamente é notada, a questão do conhecimento linguístico é notado, e cada vez que ela se beneficia de alguma coisa, acontece alguma coisa para puni-la. A Silka, ela passa o livro todo sentindo que ela é punida justamente porque alguma coisa acontece que a beneficia. E é isso que é muito triste, porque ela é uma mulher escravizada, uma mulher que foi violentada, e mesmo assim ela sente que ela estava sendo beneficiada por causa dessas coisas, entendeu? Então é um livro assim muito triste, mas ao mesmo tempo é uma história de esperança, porque obviamente a gente sabe que a Silka é uma pessoa que viveu, que ela existiu e que ela saiu dessa situação. Era uma coisa também que a história do Holocausto não explora muitas vezes na cultura pop, né, nos filmes e tal, que é justamente a punição e os campos de trabalho forçados depois, porque não foram nem todos os nazistas foram assassinados, alguns foram levados para os campos e nem todos os judeus saíram livres, não. Teve gente que saiu de uma prisão e foi para outra prisão. Então essa é a história da viagem de Silka. É um livro que tem uma narrativa muito tocante, mas é um livro muito rápido, de capítulos curtos. Eu já considerei esse como uma das 10 melhores leituras que eu fiz no ano de 2021. No ano de 2022, ele com certeza vai para a minha lista do top 10 e eu recomendo essa leitura para vocês.
Pois é, pessoal, essa foi nossa resenha de hoje de A Viagem de Silka. Eu não li O Tatuador de Auschwitz, mas no prólogo, né, a autora escreve muito sobre esse livro, ela explica direitinho como é que foi a construção da personagem, como é que ela fez essa pesquisa. Estou muito interessada em ler O Tatuador de Auschwitz e se eu ler, eu vou trazer aqui a resenha para vocês. Caso você se interesse em comprar esse livro, é um livro da Editora Planeta, eu vou colocar o meu link de associado da Amazon aqui para você comprar e adquirir esse livrinho. Recomendo demais essa leitura e garanto para vocês que vale a pena cada minuto que vocês gastarem lendo esse livro. Quero convidar vocês para conhecer o nosso podcast A Grande Irmã. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem os episódios que já estão prontos. Provavelmente na próxima semana, se eu não me engano, vai ter episódio novo. Aviso essa semana que teremos vídeos também na quarta-feira e vamos voltar a ter vídeo 2 vezes por semana a partir de agora. Mais uma vez, convido você para me seguir nas redes sociais, @LeiaPretaLeia, tanto no TikTok quanto no Instagram. E quero te lembrar de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e deixa aquele like gostosinho, porque aí o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e mostra mais esse conteúdo pra você. E manda esse vídeo pros seus amigos e família, porque eu quero bater 1000 inscritos até o final do ano. Então agora estamos campanha 1000 inscritos, 1K até 31 de dezembro de 2022. Era isso que eu tinha pra oferecer pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até quarta-feira.